Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, eu tenho um anúncio para fazer logo de cara. Eu acho que agora eu vou levar esse canal na base do podcast. Bom, pessoal, a ideia de fazer podcast é que eu não tenho muitos recursos para gravar vídeos comigo e, em segundo lugar, que é mais simples. Então, bom, veja se vocês aproveitam aí e me digam no final. Bom, pessoal, então o conteúdo do vídeo de hoje é basicamente estender aquilo que a gente já veio falando no vídeo passado a respeito de apologética. No vídeo passado, eu dei uma breve definição de o que é apologética, como uma defesa racional da fé cristã, e ainda falei a respeito de duas vias pelas quais a gente pode fazer apologética, né? Construir a apologética. Uma delas era uma via justificativa, na qual a gente considera o conjunto de crenças que nós definimos como cristianismo e tenta mostrar, por meio de argumentos, que esse conjunto de crença, ou melhor, que a ação de acreditar nesse conjunto de crenças é racional. Por outro lado, nós temos que mostrar minimamente que o objeto de crença cristã existe, ou que é razoável crer que ele existe. E esse objeto é nada mais, nada menos do que o ser de Deus. Bom, no vídeo de hoje eu quero tratar a respeito de que tipo de ferramentas a gente pode utilizar para caracterizar e para analisar e para também construir argumentos para a fé cristã. Então, como que nós vamos, na prática, construir esses argumentos? De onde nós vamos partir? E aqui, neste ponto, é necessário que a gente faça uma caracterização da fé cristã como um tipo de crença e um tipo específico de crença, que a gente diferencie ela de outros tipos de crença, para que a gente consiga construir ferramentas corretas, na medida em que, para diferentes tipos de crença, existem diferentes tipos de ferramentas argumentativas. Então, aqui eu quero tratar de 4 tipos de crenças que nós podemos ter e que vão ser suficientes para que eu desenvolva algumas vias pelas quais nós podemos construir argumentos para a apologética. Então, o primeiro desses tipos de crença são as crenças axiomáticas, aquelas crenças que nós tomamos como verdadeiras porque ou elas são evidentes ou a sua negação implica em uma contradição direta. Então, dois exemplos a respeito de crenças axiomáticas podem ser, por exemplo, o princípio de não contradição e a afirmação de que a verdade não existe. O princípio de não contradição é uma verdade evidente. É evidente ao nosso intelecto, ao modo como nós operamos e agimos racionalmente, supor o princípio de não contradição. Agora, a questão de se a verdade existe ou não pode ser mostrada a partir da suposição de que a verdade não existe. Porque isso exige de nós afirmar que é verdadeiro que a verdade não existe. E nesse caso, nós caímos em uma contradição. Porque se é verdadeiro que a verdade não existe, então em algum sentido a verdade existe. E, portanto, alguém crer na proposição a verdade não existe é algo absolutamente impossível por contradição. E, portanto, nós assumimos axiomaticamente a negação da proposição a verdade não existe. Então, esse tipo de crença, que nós podemos chamar de axiomática, nos dá diretamente duas ferramentas para identificar e caracterizar racionalidade em crenças desse tipo, que são, por um lado, a evidência de uma crença axiomática, né, o seu caráter intuitivo e evidente, e por outro, a ideia de que supor a sua negação implica em uma contradição direta. Então, este é o primeiro tipo de crença que nós podemos ter. Um segundo tipo, que decorre das crenças axiomáticas, são as crenças lógico-dedutivas. E aqui, pessoal, entendam como crença o ato de tomar uma proposição por verdadeiro. Tudo bem? Crenças lógicos-dedutivas são aquelas que decorrem dos axiomas por inferências válidas. Então, por exemplo, as regras lógicas que nós conhecemos e que estudamos, como, por exemplo, modus ponens, modus tollens e argumentos dedutivos no geral.
Perceba que esses dois tipos de crença, tanto a axiomática quanto a lógico-dedutiva, estão no âmbito da racionalidade pura, no sentido de que até agora a gente não precisou de experiências sensoriais ou experiências com o mundo externo para caracterizar esse tipo de crença. Afinal, crenças axiomáticas expressam verdades evidentes e que, em geral, são supostas como necessárias. Uma vez necessárias, a gente é levado a concluir que essas proposições axiomáticas são verdadeiras em todos os mundos possíveis, e, portanto, as deduções lógicas que delas se seguem também o são, qualquer que seja, por exemplo, a realidade empírica. Nesse sentido, esses dois tipos de crenças que eu acabo de falar são puramente de razão, elas não dependem da realidade empírica. Então agora a gente pode falar a respeito dos tipos de crença que a gente forma a respeito da realidade, né? A respeito do mundo exterior a nós. E aqui eu vou tomar essas crenças por uma única régua, digamos assim, que é a ideia de que nós temos crenças que visam explicar determinados fenômenos e crenças que não visam explicar determinados fenômenos. Essa é uma decorrência direta do princípio de não contradição. Aquelas crenças que nós formamos a fim de explicar um determinado fenômeno são as crenças que nós caracterizamos e estudamos a partir de métodos científicos. Afinal, a crença em uma proposição que explica um fenômeno é justamente a crença em uma hipótese, que pode ser, a partir do mundo real, testada e verificada a partir de métodos coerentes como o método científico. Por outro lado, existem crenças que não são do tipo hipotético, ou seja, não se propõem a explicar um determinado fenômeno. Esse tipo de crença é o que eu vou chamar aqui de crença experiencial, porque ela decorre tanto a sua aceitação quanto a sua possível negação da experiência direta com o fenômeno. Então, por exemplo, a crença de que eu amo minha família. Ela decorre exatamente de quê? Note, para que eu forme a crença eu amo minha família, eu tenho que ter algum tipo de experiência com aquilo que chamo de família e com aquilo que chamo de amor. Mas eu também não preciso de nada além disso. A crença de que eu amo minha família decorre diretamente da experiência com os fenômenos amor e minha família. E, portanto, nós somos levados a pensar que existem determinadas crenças que surgem em nós a partir de experiências diretas com um determinado fenômeno e que não dependem de verificações a respeito de como elas explicam ou não outros fenômenos. Então, a ideia aqui é fazer uma separação entre tipos de crença que sejam de razão e que se relacionem com o mundo real, por um lado, e por outro, acerca de quais ferramentas nós utilizamos para dizer que uma ou outra determinada crença é ou não racionalmente aceitável. Como eu disse, as crenças axiomáticas são aceitas racionalmente por ferramentas de verificação de que essa crença é evidente em si mesma, ou por negação direta ou por contradição direta da sua negação. Crenças lógico-dedutivas são verificadas e são ditas racionais na medida em que nós podemos analisá-las por ferramentas lógicas, por ferramentas inferenciais a partir dos axiomas. Do outro lado, aquelas crenças que nós temos e que se propõem a explicar um determinado fenômeno podem ser verificadas por aquilo que a gente chama de método científico. Então, o método científico é uma ferramenta que nos permite verificar se uma determinada hipótese, se uma determinada crença na explicação de um fenômeno é ou não racionalmente aceitável. Mas e quanto a esse último tipo de crença? E com relação a essas crenças que decorrem da experiência direta com o fenômeno? Como nós podemos fazer para analisá-las? E como nós podemos fazer para julgar se uma crença desse tipo é ou não racional? Bom, para fazê-lo, nós precisamos supor, em primeiro lugar, que nós somos capazes de formar crenças racionais.
Afinal, sem isso, qualquer um dos tipos de crenças que eu citei seria intrinsecamente irracional, na medida em que nossa própria capacidade de formar crenças racionais seria impossível. Então, dado que nós somos capazes de formar crenças racionais, o que nós precisamos para formar crenças racionais com relação a esses tipos de crenças que decorrem de determinados fenômenos é de dois elementos. Um ambiente epistemicamente adequado e, em segundo lugar, que nossas faculdades cognitivas estejam funcionando adequadamente. Então, é claro, esses termos precisam de uma explicação mais rigorosa. Por ambiente epistemicamente adequado, eu me refiro a condições sensoriais, a estímulos do mundo externo que chegam até mim e que não me enganam, vamos dizer assim, né? São estímulos que não carregam alguma carga de engano. Então, eu acredito que essa ideia fique mais clara com alguns exemplos. Suponha, por exemplo, que você observa uma pessoa a 20 metros de distância e imagina que ela é alguém conhecido seu. Essa pessoa, no entanto, está um pouco de lado e você não consegue ver o rosto dela. Então, nesse caso, você pode formar a crença de que aquela pessoa que está a 20 metros de você é o seu conhecido. Será que essa crença será ou não racionalmente aceitável? Bom, essa resposta vai depender justamente desses dois elementos, de quantas informações você é capaz de absorver do seu ambiente epistêmico, dos seus estímulos sensoriais, dos estímulos sensoriais que chegam até você e de como você é capaz de interpretar esses estímulos a fim de descobrir a verdade acerca de quem está a 20 metros de distância de você. Então, a ideia aqui não é caracterizar exatamente quando uma crença desse tipo é racional, mas sim delimitar que essas são as ferramentas pelas quais nós podemos dizer que uma crença desse tipo é ou não racional. Verificando até que ponto o ambiente epistêmico no qual essa crença é formada é adequado e se as faculdades cognitivas do indivíduo em questão são adequadas para formar uma crença racional. Nesse caso, nós não temos nenhuma razão para supor que o indivíduo não formará uma crença racional, a não ser que ele seja incapaz de fazê-lo, o que é algo que negamos por hipótese. Agora, então, é claro, cabe a pergunta: a qual desses tipos de crença que o cristianismo pertence? Ou a qual ele melhor se encaixa? Bom, é evidente que o cristianismo não é um tipo de crença axiomática. Afinal, ele não é evidente em si mesmo e nem é provado por negação ou por contradição direta, não é verdade? Bom, também seria difícil argumentar que o cristianismo é um tipo de crença que decorre diretamente de alguns axiomas. Especialmente porque o cristianismo tem uma origem diferente disso. A origem do cristianismo não é algo que depende de axiomas ou de princípios universais, mas sim, antes disso, de uma experiência religiosa, de uma experiência na qual Deus se revela a nós. E o único fato pelo qual nós podemos, através da teologia natural, descobrir primeiros princípios dos quais nós podemos deduzir a existência de Deus é o fato de que Deus se permitiu, em uma experiência religiosa, ser conhecido através da realidade. Para deixar isso mais claro, eu vou trazer uma leitura do livro Um Olhar Filosófico sobre a Religião, de Paulo Sérgio Lopes Gonçalves. Ele diz na página 28 o seguinte: na verdade, mesmo na perspectiva da teologia, é muito difícil pensar que Deus possa ser considerado objeto de qualquer discurso. Enquanto assunto de investigação, a questão do divino excede toda a capacidade humana de colocá-la como tema. Isso porque, de um lado, a linguagem conceitual, que se limita a definir objetos, revela-se a menos apta à elaboração de um discurso teológico. E, de outro, porque, se Deus se apresentasse como objeto da teologia, a própria relação religiosa correria o risco de ser traída, pois a instauração da relação religiosa não depende do homem, de sua iniciativa ou de sua vontade. Conceber Deus como objeto,
Com efeito, equivale a atribuir à capacidade representativa do homem a responsabilidade da instituição da ligação religiosa. Ora, do ponto de vista do homem religioso, primeiramente se dá a revelação do divino, a autocomunicação de Deus, que antecede a toda possível objetivação que a torna possível. Ou seja, pessoal, a crença no cristianismo, da qual nós estamos falando, não é uma crença que se origina de princípios lógicos. A razão pela qual nós cremos no cristianismo não é deduzi-la de primeiros princípios, mas sim o fato de que Deus se faz, através da natureza e através da experiência religiosa, conhecido a nós. É por isso que, por exemplo, Santo Agostinho vai dizer em diversos trechos do seu trabalho que a gente não conhece para crer, mas sim crê para conhecer. E isso é corroborado também por falas de Santo Anselmo. Ele diz, por exemplo, o seguinte: Não procuro, Senhor, penetrar tua altura, porque de maneira alguma comparo meu entendimento com ela, mas desejo entender algo de tua verdade na qual crê meu coração e que meu coração ama. Meu pedido não é, pois, entender para crer, e sim crer para entender. Isto creio, pois, caso não cresse, não entenderia. Esta é uma frase de Santo Anselmo retirada do livro de José Mora, intitulado Dicionário de Filosofia e traduzido por Maria Estela Gonçalves, ok? Bom, pessoal, então, tendo isso em vista, nós podemos concluir que a crença cristã não é nem axiomática e nem do tipo lógico-dedutiva. Ela é outra coisa. Nós podemos nos perguntar, então, se a crença em Deus ela é hipotética, no sentido de ser uma explicação a determinados fenômenos. Mas, de novo, o mesmo argumento que utilizamos para afirmar que a crença religiosa não é do tipo lógico-dedutiva pode ser usado para afirmar que ela não é do tipo hipotético, do tipo científico. Por quê? Uma vez que Deus se faz conhecido a nós através da experiência religiosa, então a forma como nós temos acesso à experiência religiosa é puramente por um contato direto com o fenômeno da experiência religiosa. Então, nós não buscamos a experiência religiosa como uma explicação de determinados fenômenos na natureza, mas sim pelo seu puro e bruto fato de que ela existe e que temos acesso a ela pela revelação divina. Então, pessoal, uma das primeiras formas de começar a fazer apologética é entender que a crença cristã não é algo que se propõe a explicar fenômenos do mundo. Nós não devemos, através da apologética, buscar argumentos ou solidificar argumentos que expliquem como o mundo é. Ou buscar, por exemplo, por argumentos de ajuste fino, mostrar que a realidade é algo que aponta para Deus. Porque o caminho que nós temos que fazer é o inverso. Afinal, a realidade só aponta para Deus porque Deus primeiro se revelou a nós, permitiu que nós tivéssemos a experiência religiosa e então reconhecêssemos na natureza a existência de Deus. Este é um importante fato acerca da apologética que muitas vezes é ignorado na construção de alguns argumentos. Argumentos que partem de primeiros princípios são, de fato, sólidos. Argumentos que partem da realidade e que buscam explicar a realidade a partir de uma cosmovisão cristã podem ser sólidos. Mas não é isso o que torna a crença cristã racional ou racionalmente aceitável. Porque esses argumentos só podem ser construídos na medida em que Deus se permite revelar através da natureza e se permite revelar através de primeiros princípios. E, portanto, pessoal, a racionalidade da crença cristã independe da construção desses argumentos, assim como independe de objeções que tomem a crença cristã como hipotética. Um exemplo claro desse tipo de objeção, pessoal, é o problema do mal. Os problemas do mal existem em diversas versões. Então aqui eu vou fazer, digamos assim, um trabalho análogo ao de Graham-Hoppe com os argumentos ontológicos e tentar extrair as essências desses problemas do mal.
A ideia é que problemas do mal são construídos a partir da verificação de que existe uma quantidade significativa de mal no mundo e que o teísmo não explica a quantidade de mal que existe no mundo, ou então que outras teses explicam de maneira mais satisfatória a existência de uma quantidade significativa de mal no mundo. A partir desse tipo de argumento, ateus em geral e naturalistas afirmam que a hipótese teísta falha em ser racionalmente aceitável por não explicar satisfatoriamente a quantidade de mal que existe no mundo. Mas veja que, pelo que acabamos de ver aqui, isso é um erro de fundamento. Um erro ao caracterizar a crença cristã como sendo do tipo hipotética, como se nós exigíssemos dela que explicasse determinados fenômenos. Mas não é a partir disso que a crença cristã se caracteriza. Então, exigir esse tipo de requisito epistemológico da crença cristã é uma falácia, porque a crença cristã, para ser racional, não precisa atender a esse requisito. Ela é um outro tipo de crença, formada a partir de outras ferramentas de avaliação de racionalidade, que independem da explicação da crença cristã de fenômenos do mundo natural. Para deixar isso mais claro, eu vou dar um exemplo que não envolve a experiência religiosa, mas que é um exemplo de crença que não é hipotética. Pense, por exemplo, na crença de que eu amo a minha família. Esta não é uma crença hipotética porque ela surge da própria experiência que o sujeito tem com o fato de amar e de amar sujeitos, de amar a sua família. Perceba que o fato de que eu amo minha família explica determinados fenômenos que ocorrem a partir disso, que são, por exemplo, o fato de que eu ajo com solidariedade, com amizade, com gentileza para com a minha família. Ou seja, mesmo que a crença eu amo minha família não surja para explicar esses determinados fenômenos, mas sim a partir da experiência que eu tenho com o fenômeno do amor e da minha família e do amor aplicado à minha família, mesmo assim decorre desse fato que alguns fenômenos sejam explicados, como por exemplo o fato de que eu ajo com solidariedade, com amizade e com gentileza para com a minha família. Mas se por um acaso em algum momento eu não agir com solidariedade, ou em diversos momentos eu não agir com solidariedade, de modo que a quantidade de vezes que eu não ajo com solidariedade seja significativa, isso não pode nos levar a inferir que eu não amo a minha família. Porque o que faz com que a crença eu amo minha família seja verdadeira não é o fato de que ela explica esses fenômenos, mas sim o puro fenômeno da experiência que eu tenho de que eu amo a minha família e que, quando formo essa crença, estou em um ambiente epistemicamente adequado, com minhas faculdades cognitivas funcionando adequadamente. Semelhantemente, pessoal, no caso do cristianismo, o que faz com que a crença e a experiência religiosa sejam verdadeiras não é o fato de que, por exemplo, a crença cristã explicaria a origem do universo, ou então o ajuste fino do universo, ou a existência da moralidade, mas sim a experiência religiosa e o fato de que o cristão, quando promove essa experiência, está em um ambiente epistemicamente adequado e com suas faculdades cognitivas funcionando adequadamente. Assim, pessoal, também o contrário vale, ou seja, o fato de que o cristianismo não explica determinados fenômenos no mundo, como por exemplo a existência do mal, que no caso eu acho que explica, mas isso fica para outra hora, não pode nos levar a concluir que o cristianismo seja irracional, ou que seja impossível aceitá-lo racionalmente. Uma vez que esse é um requisito epistêmico que só seria aplicável ao cristianismo se o tipo de crença ao qual o cristianismo pertence fosse o âmbito das crenças hipotéticas. E não é. Então, pessoal, quando nós formos fazer apologética e promover um debate, nós temos que ter em mente que tipo de objeções exigem da crença cristã compromissos epistêmicos que ela não tem necessidade de atender.
porque isso nos facilita muito na hora de construir um argumento e evita que a gente caia no erro de promover debates inteiros e construir argumentos inteiros que se baseiem em provar que a crença cristã é um tipo de crença que ela não satisfaz. Nós temos que ter em mente, pessoal, como cristãos, que a única razão pela qual nós podemos provar que Deus existe logicamente, ou que nós podemos mostrar que determinados fenômenos no universo são explicados a partir de uma cosmovisão cristã, é o fato de que Deus se revelou a nós por meio da experiência religiosa. Esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Então, pessoal, se vocês gostaram desse formato de podcast, comentem aí embaixo, veja se é melhor fazer em vídeo, mas eu prefiro fazer em podcasts porque eu não tenho ferramentas adequadas, digamos assim, eu não estou num ambiente epistemicamente adequado para gravar vídeos com o meu celular, tá bom? Então, se vocês gostarem desse formato e talvez vocês possam aproveitar para ouvir esse podcast enquanto fazem algumas outras atividades, então comentem, deixem alguma indicação disso aí para que eu possa ver, beleza? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.